Fala galera do canal, é isso, porque, bom, galera, dando continuidade à resolução das questões de acesso ao Senai 2022, 2023, questões que foram cobradas no nono ano, trago aqui para vocês mais uma questão bem interessante. Para quem está entrando no canal pela primeira vez, professor Tancredo, e seja muito bem-vindo ao canal. É isso, porque, bom, galera, a questão proposta diz o seguinte: dois encanadores instalam 360 metros de encanamentos em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quatro encanadores de mesmo rendimento instalam 450 metros de encanamento, trabalhando 10 horas por dia em quantos dias? Repare que é um probleminha clássico de regra de 3. Só que de regra de 3 composta. Bom, qual é a diferença de uma regra de 3 simples para uma regra de 3 composta? A regra de 3 simples é quando ela envolve apenas duas grandezas. A regra de 3 composta é quando envolve três ou mais grandezas. Nesse caso, eu tenho um probleminha que está envolvendo quatro grandezas. Bom, de que grandezas eu estou falando? Bom, a primeira grandeza aqui é a quantidade de encanadores, que eu vou chamar de E. A segunda grandeza é o comprimento que eles instalam. No caso aqui, instalo 360 metros, então coloquei comprimento em metro, minha segunda grandeza. Terceira grandeza, quantidade de dias. E a última grandeza aqui é a quantidade de horas trabalhado por dia, que eu vou chamar de horas diárias, hora barra D. Bom, repare que está dizendo o seguinte: dois encanadores instalam 360 metros de cano, trabalhando 10 dias e ainda 8 horas por dia. A pergunta é: quatro encanadores, então dobrou a quantidade de encanadores, de mesmo rendimento, instalam 450 metros de cano, então aqui 450, trabalhando 10 horas por dia. Então, 10 horas por dia. E a pergunta é: em quantos dias? Então, aqui no dia X. O que eu preciso aqui agora para montar a minha proporção? Só que eu vou ter minha proporção, onde de um lado é a igualdade, eu vou ter aqui a minha variável x, e do outro lado o produto de todas as outras grandezas. Só que antes disso, eu preciso saber, dentre essas grandezas, quais são diretamente proporcionais e quais são inversamente proporcionais. O que é isso? Diretamente proporcional é quando se eu aumento, né, a outra também aumenta, ou se eu diminui, a outra também diminui. Já grandezas inversamente proporcionais, quando eu aumento, a outra diminui, ou quando eu diminuo, a outra aumenta. Bom, vocês vão entender isso bem agora na prática. Repare, eu sempre vou fazer a pergunta aqui para o meu x, ó. Então, a pergunta eu vou estar sempre fazendo para onde está a minha variável, que é aqui nos meus dias, ó. E vou fazer da seguinte maneira, vou começar pelos encanadores. Dois encanadores fazem um determinado serviço em 10 dias. Se eu tiver quatro encanadores, eu vou levar mais ou menos dias. Bom, reparem, se eu tenho mais encanadores, é óbvio que eu vou fazer o serviço mais rápido. Então, eu vou levar menos dias. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais, porque aumentou a quantidade de encanadores e eu sei que a quantidade de dia vai diminuir. Então, esse aqui eu vou anotar aqui um izinho de inversamente proporcional. Bom, agora eu vou trabalhar apenas com a questão aqui do comprimento. 360 metros eu faço em 10 dias. Se eu tivesse que fazer 450 metros, eu faria em quantos dias? Repare que se eu aumentar a quantidade de comprimento, metros de cano, eu vou levar mais dias. Então, aumentou o que eu vou fazer, também vai aumentar a quantidade de dias, grandezas diretamente proporcionais. Reparem, quando eu faço a pergunta, eu considero apenas onde está a variável x e a grandeza que eu estou fazendo a pergunta. Eu não considero as outras, é separadamente que eu vejo isso. Então, a primeira foi inversamente, a segunda foi diretamente proporcional. Agora, a minha última pergunta é a questão do hora-dia. Bom, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu levo 10 dias. Se eu trabalhasse 10 horas por dia, ou seja, trabalhasse mais, eu vou levar mais ou menos tempo, vou levar menos tempo. Então, aumentou a quantidade de horas que eu trabalho por dia, vai diminuir a quantidade de dias que eu vou demorar para fazer o serviço. Também a grandeza inversamente. Agora que eu defini quem é diretamente, quem é inversamente, eu vou montar aqui meu probleminha. Eu tenho que 10 está para x, assim como esse primeiro aqui dos encanadores deu inversamente proporcionais, eu não vou escrever 2 sobre 4, eu vou inverter e escrever 4 sobre 2, vezes
Já que repare que foi diretamente proporcional. Se foi diretamente proporcional, eu vou escrever do jeitinho que está. 360 está para 450 vezes, aqui, repare que deu inversamente proporcional hora-dia. Então, eu também vou inverter, 10 está para 8. Repare que se eu fosse multiplicar aqui, vão dar números bem grandes. A gente aqui vai utilizar o que a gente sempre usa, que é uma coisa que ajuda muito na matemática, que é você simplificar. Então, já vou simplificar esse 2 e esse 4 aqui por 2, ó. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Vou simplificar aqui por 10 de cara. Então, já simplifiquei aqui por 10, ficou 36 e 45. Esse 36 e esse 45, repare que os dois podem ser divisíveis por 9. Então, se simplificar por 9 aqui, ó, 36 por 9 dá 4, porque 4 vezes 9 é 36. Enquanto que 45 por 9 dá 5. Então, vou deixar aqui 4/5 por enquanto. E vou simplificar esse 10 e esse 8 aqui, ó. Simplificando esse 10 e esse 8, posso simplificar aqui por 2. 10 por 2 dá 5. 8 por 2 dá 4. Nota que eu ainda posso ficar esse 4 com esse 4, esse 5 com esse 5, mas para não ficar muito riscado, não ficar muito confuso, eu vou apenas reescrever como ficou até aqui. Então, eu tenho 10 está para x, assim como 2 está para 1, vezes 4 está para 5, vezes 5 está para 4. Bom, reescrevi para não ficar muito confuso e muito riscado. E eu consigo agora perceber com bastante facilidade que eu posso simplificar esse 4 com esse 4, vai dar 1 aqui e 1 também aqui, e posso ficar esse 5 com esse 5, 1 aqui e 1 aqui. Repare que agora ficou bem fácil fazer a conta, simplifiquei praticamente tudo, né? Então, esse lado sobrou 10, está para x, assim como 2 vezes 1 vezes 1, 2 está para 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 está para 1. Repare que aqui eu tenho multiplicações de frações, por isso que eu pude simplificar. E, além disso, aqui eu estou multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador. Agora que eu tenho uma proporção, vou usar aqui minha propriedade fundamental, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 10, 10. Então, 2x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 2, x é igual a 5. Bom, como x é igual a 5, então 5 dias é o tempo que eu vou levar para fazer esse serviço diante das informações que foram dadas. Portanto, galera, gabarito, letra C. Bom, uma questão bem interessante envolvendo aí 4 grandezas de uma reguinha de 3 composta que eu espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, se você gostou, já dá aquela curtida, aquele like bem maneiro. Já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda. E eu vou deixar aqui uma playlist para que você possa assistir outros vídeos do canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.